Oi gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro, da página Modelagem e Costura e do novo canal no YouTube, Liana Ribeiro Modelagem. Eu tô voltando aí de umas fériasinhas, vamos começar nossos trabalhos agora em 2022, né? Bem, o vídeo de hoje vai ser uma continuação de um assunto que eu iniciei há mais de um ano atrás, que é o assunto de modelagem usando esse método Simplex, né? Então, quem acompanha meu canal principal, Liana Ribeiro, sabe que há um tempo atrás eu adquiri esse método de modelagem e logo de cara eu apresentei o método a vocês, né? Esse vídeo teve uma boa receptividade e aí, inclusive, no meu canal novo, Liana Ribeiro Modelagem, eu coloquei uma versão resumida desse vídeo, onde eu mostro esse material. E com esse tempo, né, com esse passar do tempo, eu entrei em contato com o pessoal da Simplex. Agora eu sou professora cadastrada do método e eles me permitiram, além de me permitir, me incentivaram a fazer vídeos aqui no YouTube para vocês conhecerem esse material também. Então, na aula de hoje, nós vamos ver como tirar as medidas para usar esse método Simplex. Porque cada método de modelagem livre, modelagem por gabarito, modelagem por esquadros, cada método tem a sua forma de aplicação de medidas, né? Tirar as medidas basicamente é sempre do mesmo jeito. Agora, como usar essas medidas no método é que pode variar de método para método. E eu gostei muito da metodologia desse material, de como aplicar as medidas, né, do nosso corpo no esquadro e no papel, né? Então a aula de hoje vai ser só sobre essa questão, como tirar as medidas e como usá-las para trabalhar com esse esquadro Simplex. Espero que vocês gostem e assistam o vídeo até o final. Então, uma das primeiras explicações do material é justamente essa questão das medidas corporais, né? Como tirar as medidas. E aqui tem uma tabela, né, onde você tem as indicações das principais medidas que você precisa tirar. Então, o que é legal você sempre dar uma olhada nessa tabela, para ver se você não está esquecendo nenhuma medida importante. Quando você está fazendo a roupa para você mesma, você vê, esqueci tal medida, você vem no corpo e põe, e tira novamente. Mas se você está fazendo de uma outra pessoa que tem que ir ao seu local de trabalho para tirar as medidas, você precisa estar muito atento e não esquecer nenhuma medida, porque senão depois ou você vai ter que ligar para a cliente pedindo para ela mesma tirar, o que pode não ser uma medida muito confiável pela falta de prática da pessoa, ou você vai atrasar a sua entrega esperando aquela cliente visitar novamente seu local de trabalho para tirar a medida que ficou faltando. Então é muito importante ter essa tabela aqui no material e você usá-la como guia, né? Então é isso que nós vamos fazer. Como as primeiras aulas com esquadro eu vou focar na modelagem de blusas, né? Porque a base de blusa é a base para várias coisas, né? É base para blazer, é base para vestido, é base para macacão. Então eu vou focar primeiramente mesmo na modelagem base de blusa. Então eu vou pegar aqui dessa tabela as partes mais importantes focada na modelagem da blusa. Mas quando você estiver tirando de uma pessoa, o ideal é que você tire todas mesmo, né? Mesmo que você só vá fazer uma blusa, aproveita e tira a medida toda da pessoa, para não esquecer nenhum detalhe, tá bom? Então vamos lá, vou aplicar essas medidas no meu corpo mesmo, vamos ver. Bom, a medida fundamental para você encontrar a sua escala no esquadro é a medida do busto. Então, essa medida fundamental para a decisão de qual tamanho você vai escolher nesse método, tá bom?
Então, a primeira medida que tem ali é a circunferência do busto, né? Então, é a largura, né, de todo o seu busto, incluindo costas, tudinho, né? A circunferência do busto. E tem um detalhe muito interessante na metodologia de tirar a medida do busto nesse material simplex. Você precisa tirar duas medidas de busto. A primeira você vai medir com o seu pulmão vazio, assim, normalmente como eu estou. E aí eu vou tirar a circunferência do meu busto. A fita não pode estar caindo, ela tem que estar assim bem retinha e na parte mais volumosa do seu busto, tá? Então, com isso, com o meu pulmão vazio, eu tenho 86 centímetros de busto, tá? Então, eu vou escrever aqui que no vazio eu tenho 86. E aí ele pede que se tire uma segunda medida de busto, que seria o busto com o pulmão inflado, o pulmão cheio. Quem acompanha meu canal e já viu a aula de base de blusa do zero, que foi uma metodologia que eu mesma desenvolvi, eu tiro, vocês vão ver lá no vídeo que eu tirei a minha medida assim, com o pulmão cheio. E normalmente não se faz isso, eu não vejo, né, nos todos os cursos que eu fiz e até mesmo aulas online que eu assisto, eu não vejo as pessoas ensinarem isso, que precisa estar com o pulmão inflado para tirar a medida do busto. Eu pessoalmente só tiro com o pulmão cheio mesmo, mas eu achei interessante a proposta desse material de tirar as duas medidas, tanto vazia quanto cheia, tá? Então eu gostei e estou repassando para vocês esse método também de tirar a medida do busto. Então agora sim eu vou tirar a minha medida de busto com o pulmão inflado. Tá vendo? Então eu paro a posição do meu pulmão inflado e vou tirar novamente a minha medida do busto. A minha medida com o pulmão inflado, ela sobe para 90. Eu dei uma engordadinha, vocês podem perceber nas férias, né? Que antes estava dando 88. No outro vídeo, quando eu inflei, deu 88. Agora eu inflei, já deu 90. Então eu tenho aqui 90 centímetros, né? Então, o que eu tenho que fazer com essas duas medidas? Eu tenho que encontrar uma medida que está no meio das duas. A medida que está no meio certinha, entre 86 e 90, né? Então, se eu diminuir 90 menos 86, eu tenho 4 centímetros, né? Então, a minha média aqui, né, de pulmão, de busto com pulmão vazio e busto com pulmão cheio é 88 centímetros. Engordei um pouquinho, mas na média eu ainda tô dentro, né? Então vamos lá. Então na média, a minha média é 88 centímetros. Então é esse valor que vai ser o valor fundamental para eu encontrar o meu tamanho no meu gabarito, 88 centímetros. O que eu tenho que fazer com essa medida? Simplesmente dividir por 2. Porque assim, os métodos de modelagem, né, principalmente os de modelagem livre, às vezes você tem que dividir por 2, às vezes você tem que dividir por 4, às vezes por 20, às vezes por 3. Então você, né, tem que estar sempre sabendo essa medida, o que eu faço com ela? Eu divido por 4, eu divido por 2, né? Esse método simplifica isso. Então ele pede para dividir por 2, só isso. Então 88 dividido por 2, no meu caso é bem fácil, é 44 centímetros. Mas se a sua não for assim tão fácil no visual, pega a calculadora, tá? Pega a calculadora ou pega a fita métrica. Eu já dei dica no canal de você dobrar a fita métrica para encontrar a metade, tá?
Então tudo é válido, cabeça, calculadora, fita métrica, o que você quiser para encontrar a metade. Aí não aconteceu com a minha, mas eu vou passar um detalhe importante. Vamos dizer que a minha medida aqui, dividida por 2, desse 43,5, tá? Que era até o que dava antes, quando eu estava mais magrinho um pouco. Então, 43,5. Esse 43,5 não tem no esquadro. Então, o que a gente faz? Quando aparece números assim com vírgula no resultado da metade, é só a gente jogar para o próximo número par. Então, eu sempre jogava para o 44, porque estava dando, antigamente, né, alguns meses atrás, dava 43,5. Então, eu jogava para 44. Então, apesar de eu ter ganhado um pouquinho de peso aí nesse meio tempo, eu vou manter a minha escala 44 no gabarito. E aí eu vou mostrar para vocês no gabarito agora esse detalhe da minha medida 44. Então, onde que eu vou usar esse número 44 que eu encontrei ali na minha medida? Eu vou usar na escala 1, né? Vocês podem ver que tem o 44 aqui. Eu vou marcar o 44 aqui também na escala número 2. Vou fazer uma marquinha, não vou riscar não, eu só vou marcar. E eu vou marcar também a escala ou A3A ou A3B, dependendo do modelo que eu vou escolher, tá bom? E aí isso a gente vai conversar mais para frente, né? Quando você escolhe a 3A, quando escolhe a 3B. E aí você marca também, deixa eu ver se eu acho, eu tenho aqui o 44 numa escala e eu tenho o 44 aqui na outra, tá? Então não é para traçar, você só vai marcar e aí depois faz o tracejamento, como eu vou mostrar mais à frente, nas próximas aulas. Então é importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para saber quando que eu vou continuar postando o assunto de modelagem com esse material específico, tá bom? Então é assim que a gente encontra o nosso tamanho no esquadro. Bom, então a próxima medida que a gente tem na tabela da apostila é o comprimento do busto, é como está escrito ali, né? Nada mais é do que essa distância de ombro-cintura. Em alguns métodos chama de altura-frente, né? Então, esse comprimento do busto nada mais é do que essa medida de altura-frente, essa medida ombro-cintura, tá? E aí você vai tirar essa medida a partir da altura do local mais alto do seu ombro, aqui bem perto, onde começa o ombro, e aí passa por cima do busto e marca a sua cintura, né? O ideal é você colocar uma fita na cintura, principalmente se você estiver tirando a sua própria medida, para você poder visualizar bem onde é que é, tá? Mas eu vou me guiar pela minha medida que eu já sei que eu tenho mesmo, né? Então a minha medida de altura frente seria 43 centímetros, então é uma medida que você vai precisar para a sua modelagem de blusa. Você vai precisar dessa altura ombro, cintura. Como ela é uma medida de altura, não se faz nada com ela, não se faz divisões, tá? Com ela, é exatamente essa altura mesmo que você vai usar. Então esse é o comprimento do busto ou altura frente. Bom, então vamos à próxima medida, que é importantíssima também para o desenho da blusa, que é a circunferência de cintura, né? Você vai tirar a sua cintura no mesmo lugar onde você mediu a altura, tá bom? Tem que ser exatamente no mesmo lugar. Por isso que a dica de uma fitinha amarrada na cintura é uma boa ideia, tá? E quem quiser ver essa dica da fitinha na cintura, é só assistir a minha aula lá de base de blusa do zero, que eu mostro isso, tá bom? Então, numa posição confortável, né, para você, você vai tirar a sua medida de cintura. A minha medida de cintura não aumentou, não.
Continua bem fininha. 66 centímetros, né? A minha medida da circunferência de cintura. 66 centímetros. O que eu vou fazer com essa medida de cintura? Igual ao busto, eu vou dividir por 2. As divisões são por 2, como eu falei, para simplificar. Então, 66 dividido por 2, então eu vou usar lá no meu esquadro o 33 centímetros. É assim que eu vou encontrar a minha cintura lá no esquadro. E eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Que aqui nessa base do esquadro, a gente tem aqui metade, cintura e quadris. Então, a gente vai usar essa escalinha aqui de baixo para marcar a nossa cintura e também o quadril, já vou até adiantar. Então, a metade da minha cintura deu 33 centímetros, então tá aqui, eu marcaria até aqui a minha cintura, né? Do canto até o 33. Não se preocupem com essa informação que está aqui, que é mais um, tá? Não se preocupem com essa informação. Você não precisa somar um aqui para encontrar o seu tamanho. Você já encontrou a metade? Já coloca ela aqui. Esse mais um que informa é que o esquadro faz esse cálculo para você. Ele acrescenta 1 centímetro na cintura, tá? Na cintura frente, ele acrescenta 1 centímetro. Mas não é você que tem que fazer isso, tá? É o esquadro que já faz, ele só te dá a informação. Porque se você depois botar lá a fita métrica, você vai ver que tá 1 centímetro a mais. Aí vai achar que o gabarito tá errado. Não é, é a proposta dessa metodologia. Então, esse mais um aqui é para te informar que se depois você quiser botar a fita métrica lá, vai estar com 1 centímetro a mais na cintura e no quadril frente, tá bom? Então, nós temos aqui essa medida, circunferência de cintura dividido por 2 e onde encontrá-la no gabarito. Vamos continuar. E agora eu vou pegar com vocês a medida da circunferência dos quadris. Para a base da blusa, essa medida não é necessária, tá? Porque a relação da base de blusa com o quadril é já na hora de uma interpretação de modelo. Ah, eu quero mais compridinha, eu quero ela na altura do quadril. Ah, eu quero ela aqui, meio quadril. Sabe, é já questão de interpretação de modelo. Não entra exatamente na base da blusa. Mas eu vou botar essa informação porque ela já vai entrar também, né, na interpretação de molde. Então vamos lá, vamos entrar também nos quadris aqui. Então a gente tem a circunferência do quadril. Eu vou dar uma mexidinha, meu rosto vai sumir da câmera, mas para vocês poderem ver mais o meu quadril. Então, eu vou tirar essa medida do quadril na parte mais volumosa do meu quadril. No meu caso, é nessa largura aqui mesmo. Eu tenho mais largura do que profundidade no meu quadril, tá? Mas, se você tiver menos largura e mais profundidade, é na parte maior que você vai tirar essa medida, tá bom? No meu caso, é nesse ossinho aqui mesmo que eu tenho, que é a parte mais larga mesmo do meu quadril. E aí, de quadril, eu estou com 92 centímetros, né? Eu tô tirando a medida bem sequinha. Vou voltar para mim. Voltei. Então, a minha medida aqui dos quadris foi 92 centímetros. O que eu vou fazer com essa medida? Novamente, dividir por 2. Eu vou encontrar a metade dela. A metade do meu quadril, então, é 46 centímetros. Então, é essa medida, a metade do meu quadril, que eu vou encontrar no esquadro. E é o mesmo raciocínio
da cintura, tá? Que aqui a gente tem aqui, que é metade de cintura e quadris. Então, no meu caso, é o 46, então eu vou levar o meu quadril até aqui, até a marca do 46. Então, é nessa parte do esquadro que eu vou usar essas duas medidas, tanto a metade da cintura como a metade do quadril, ok? Bem, na tabela não tem essa medida de altura de quadris que eu acrescentei aqui, mas eu gosto muito de tirar essa medida de altura de quadril. Por quê? Não necessariamente para blusas, sabe? Para blusas isso não vai influenciar muito, mas já para vestido, para calça, essa altura de quadril influencia muito. Às vezes você vê roupa com papo aqui assim, nessa área, é porque a altura de quadril tá errada, tá? Então, apesar de não ter ali na tabela, eu decidi acrescentar, né, como eu faço com as minhas alunas, em qualquer método que eu ensine, eu acrescento essa medida da altura do quadril. Então, eu vou mexer na câmera para mostrar como tirar. Vou descer aqui um pouquinho. Então, você vem exatamente do local onde você amarrou a sua fitinha na cintura e vem até onde você tirou a largura do quadril. É importantíssimo, tá? Tem que ser no mesmo lugar. Então, no meu caso aqui, eu tenho 22 de altura de quadril. Vou voltar a câmera para mim. Então, a minha altura de quadril é 22 centímetros. O que eu vou fazer com essa medida? Nada, eu só vou usar ela na hora que precisar, porque como eu falei, ela é uma medida de altura. Se é uma medida de altura, eu não divido ela por nada, eu uso exatamente o valor dela, como aconteceu com o comprimento do busto, 43 centímetros, eu não mexi, eu mantive aqui os 43 centímetros, não dividi. A altura do quadril vai ser a mesma coisa. É a altura? Então não divide, só guarda a medida para usar na hora certa. Bom, então vamos para a próxima medida, que é a medida do tórax. A medida do tórax nós vamos tirar nessa posição, bem na altura da cava, onde a gente coloca a cava, né? Então, você não precisa inflar o pulmão não, tá bem? Então, normal, você vai ver se a fita não tá inclinada e é nessa posição, é acima do busto, tá? Então, aqui a gente tem a posição, meu, deu 84, tá? Então, eu vou tirar a circunferência do meu tórax, que é 84 centímetros. O que eu vou fazer com essa medida? Dividir por 2, né? Como eu sempre estou falando. Então, a metade vai dar 42 centímetros. Então, é essa medida que eu vou precisar. Por que esse método pede essa circunferência do tórax? Que é uma medida que normalmente vocês não vão ver professores tirando aqui no YouTube. Essa medida ela é ótima para o cálculo da pence de busto. Então, eu vou mostrar para vocês agora como fazer o cálculo da pence de busto usando essa medida do tórax. Então, eu vou pegar duas medidas para calcular o tamanho da pence. Eu vou pegar a metade do busto, que no meu caso foi o 44, né? O que a gente escolheu na tabela, 44. E vou pegar essa metade aqui do meu tórax, que é o 42. Então, a gente tem aqui 44 menos 42, eu tenho 2 centímetros de pence de busto. As minhas canetas estão morrendo todas nesse vídeo, né? Já viu que eu mudei para preta, a preta agora já está morrendo também. Mas acho que ainda está dando para ver, né? Bem, então metade do busto menos a metade do tórax, a gente tem a pence aqui. Eu vou ter que trocar a caneta, só um instantinho.
Bom, troquei a caneta, vamos ver se eu consigo ir até o final da aula com ela. Então aqui, olha, a pence 2 centímetros, tá bom? Isso serve para usar a marcação de pence do esquadro, mas ela também dá um ótimo guia para a escolha de pence também, se você for desenhar a pence por fora do esquadro, vamos dizer assim. E essa medida de pence, onde você vai usar no esquadro? Aqui. Então a gente tem aqui as escalas de pences. Então a gente tem aqui a 1P e a 2P. Então nessas duas marcações que você vai botar aquele número 2 ali. Tá vendo que é logo o primeiro, ó, tem número 2 aqui e tem número 2 aqui. Então no local onde você vai desenhar a pence, você pode usar a pence do próprio esquadro. Tá? Você pode usar a pence do próprio esquadro ou você pode fazer a sua própria. Então, aqui já dá um ótimo guia do valor da profundidade que deve ser a sua pence de busto em relação a essa diferença aqui do busto para o tórax. Então, durante as aulas eu vou mostrar isso, como que a gente pode aplicar essas medidas também nesse sentido, tá bom? Então, a gente já foi agora para o cálculo da pence, vamos continuar. Bom, então agora a nossa próxima medida, ela vai ser muito usada para a posição da pence, né? Nós trabalhamos aqui o cálculo da pence de busto e aqui nós vamos ver posições, né? A posição correta para a colocação das pences. Então, para isso a gente precisa da altura do busto, né? Agora sim, é a altura real de onde está o seu busto, porque lá no comecinho a gente viu, né, que era o comprimento do busto, era ombro, cintura. Agora a gente vai ver a altura do busto, então aí sim agora é o busto real. Então eu vou pegar aqui do ponto mais alto do meu ombro e encontrar o ponto mais alto do meu busto, que seria a posição do mamilo, né? Então eu tenho aqui o meu 27 centímetros. Então a minha altura de busto é 27 centímetros. E para posicionar bem a nossa pence, a gente também precisa dessa distância entre seios. Então é a distância de um mamilo ao outro. Então você posiciona, né, a sua fita métrica entre um mamilo e outro. Eu tenho aqui 16 centímetros, né? E aí essa medida é a minha distância entre seios. Aqui é uma medida de altura, então, como eu venho falando, não faço nada com ela. Eu vou aplicar ela diretamente no molde. Agora, a distância entre seios é uma medida de largura, do mesmo jeito que busto, quadril, né? Então, a gente tem aqui a medida na horizontal. Então, o que eu faço com ela? Novamente, divido por 2, como todas as medidas, como todas as divisões aqui, né? Então, eu vou encontrar a metade, eu vou ter 8 centímetros, tá? Então, eu vou usar a metade, né, dessa minha distância entre seios. Essas medidas são importantíssimas para o posicionamento das pences. Bom, e para concluir as medidas necessárias para a gente fazer a base da blusa, nós temos a pence de cintura, né? Que ela também é muito usada, além da pence de busto. Inclusive, eu pessoalmente uso muito mais a pence de cintura e quando eu quero fazer a pence em outro lugar, eu prefiro fazer transposições de pence, como eu já falei aqui no canal, e eu tenho mais de um vídeo mostrando isso. Inclusive na minha base de blusa do zero, eu mostro essa transposição de pence que eu prefiro fazer. Já esse material, ele fornece o cálculo para as duas pences, tanto para a pence de busto quanto para a pence de cintura. E aí você fica livre para escolher qual que você vai querer usar, né? Então, o material, ele já dá um cálculo muito bom para a pence de cintura, né? Eles chamam aqui no final do material,
eles têm uma tabela aqui, né, na penúltima página, na página 59 do livro, eles têm uma tabela, eles chamam aqui de pence de saia, né? Lá na tabela, pence de cintura, aqui eles chamam de pence de saia, é a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo cálculo. Então, como que você encontra aqui na tabela a profundidade da sua pence de cintura? Você vai pegar a metade da sua cintura, no meu caso 33 centímetros, com a metade do quadril, 46 centímetros. Então, eu tenho 33 por 46. Então, eu venho aqui na tabela e eu vou pegar os valores mais próximos que tem aqui. Então, aqui eu tenho 34, né? O meu é 33, mas aqui são números pares. Então, eu tenho aqui 34 de cintura e vou subir até aqui o 46. E aí eu encontro uma profundidade de pence de 3 centímetros aqui para mim, tá vendo? Então, minha pence de cintura vai ser de 3 centímetros. A de busto, a minha deu 2 centímetros. A de cintura, a minha deu 3. E é exatamente a medida que eu uso com o cálculo que eu faço normalmente, tá? Que eu já ensinei, que eu já mostrei aqui no canal. Então, eu aplico mesmo, no meu caso, essa medida de 3 centímetros para pence de cintura. Então, essa tabela aqui, o Simplex já dá para você não precisar calcular, é só pegar ali a tabela e encontrar, bate certinho com o que eu já normalmente faço. Então, essa tabela aqui é bem confiável. Você pode mesmo se guiar pela tabela para encontrar a profundidade da sua pence de cintura. Bom, e aqui na nossa tabela da apostila tem outros pedidos aqui de medidas, mas que não vão se aplicar no momento para a continuação das nossas aulas. A gente tem aqui comprimento das costas, que é para tirar do ponto alto do ombro até a cintura. Essa medida é usada às vezes para fazer correções, né? Caso a pessoa tenha alguma diferença nas costas, né? Tenha alguma curvatura maior nas costas. Então, esse tipo de medida, essa medida do comprimento das costas, é para algumas alterações que podem ser necessárias. A gente tem aqui comprimento da saia, claro, isso é para quando a gente for fazer saia ou vestido. A gente tem comprimento das calças, se você for fazer bermuda ou calça comprida, e aí vem para manga, né? Se você for colocar manga. Então, quando nós formos fazer a aula com mangas, nós vamos usar também essas medidas. O comprimento da manga, né? A circunferência da mão, a circunferência do braço, e o comprimento do vestido, né? Então, essas outras medidas a gente vai, ao longo das nossas conversas, dos nossos encontros, nós vamos analisando essas outras. Mas para a base de blusa, essas aqui são as medidas fundamentais que você precisa tirar e o ideal é não esquecer de nenhuma. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostaram, se querem uma continuação, querem que eu mostre como modelar com material, continuar, né, nesse assunto da modelagem pelo método Simplex, curtam esse vídeo, porque através das curtidas é que eu fico sabendo que vocês realmente desejam que o assunto se prolongue, né? Então não esqueçam de curtir e compartilhar, tá bom? Então, gente, muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau e até a próxima!